Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, o canal mais apocalíptico do Brasil. Se você está chegando agora, o meu nome é Ana Maria e esse canal ele trata das coisas que vão acontecer no final dos tempos, segundo a palavra de Deus. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos primeiros vídeos para você assistir e se inteirar do que está acontecendo. Somos um canal bebê, temos poucos vídeos, por isso eu peço o seu apoio. Dá o joinha, se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos quando aparecerem. Eu prometo que eu estou tentando manter uma regularidade nos vídeos, mas como eu disse, sou um canal bebê, estou aprendendo, não tenho tecnologia, estou aprendendo tudo com calma, mas eu não quero esperar aprender tudo para fazer o canal, porque Jesus está voltando e nós não temos tempo a perder, ok? Dito isso, roda a vinheta! Bom, gente, nos primeiros últimos vídeos, a gente estava falando sobre as teorias da presença dos santos na grande tribulação. Nós vimos que temos os pré-tribulacionistas, os mesos e os pós. Os pré, que acreditam no arrebatamento, que a igreja não vai ficar na grande tribulação. Os meso, que acreditam que esse arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas, que não acreditam nesse arrebatamento e acham que a igreja vai passar pela tribulação. Então, nós vimos o primeiro vídeo provando pela Bíblia a teoria dos pós-tribulacionistas, né, os argumentos bíblicos deles, e agora nós vamos provar as teorias dos pré-tribulacionistas, porque eles acreditam que haverá um arrebatamento e a igreja não ficará aqui na grande tribulação. Repetindo, que eu não estou aqui para dizer que você deve crer nesta ou naquela. Eu estou aqui para mostrar as teorias e você vê a que você acha mais condizente com a sua fé, qual a interpretação que você acha mais lógica. E é isso. E esteja preparado, seja para subir, seja para ficar aqui. É importante, eu repito isso em todos os vídeos, é estarmos preparados. Só que antes de falarmos de pré-tribulacionismo, temos que entender o dispensacionalismo, porque a teoria pré-tribulacionista está totalmente vinculada ao dispensacionalismo. Então, nesse vídeo, nós vamos explicar o que é o dispensacionalismo, ok? Vamos. Mas o que é então, ou o que são então, as 7 dispensações? Uma dispensação é uma forma de Deus tratar o homem, tá? Então, as dispensações é como Deus trata o homem ao longo dos tempos. No Novo Testamento, nós temos a palavra grega oikonomia, que aparece 7 vezes, e ela pode ser traduzida por administração, mordomia ou governo de casa. Ou seja, nas palavras de Enkenberg, é o modo como Deus administra o seu reinar sobre o mundo, à medida que ele progressivamente executa o seu propósito. Então, à medida que Deus vai lidando com o homem, o propósito de Deus vai se cumprindo, e então esse modo de lidar com o homem também vai mudando. Vocês têm aí os textos bíblicos nos quais a palavra oikonomia aparece, e vocês podem anotar ou dar o print aí, ou dar um pause e pesquisar, ler os textos se vocês quiserem. John Nelson Darby foi o cara que sistematizou a ideia do dispensacionalismo. Obviamente, ele não criou isso, não tirou isso de trás da orelha, mas ele foi estudando, e ele então sistematiza essa teoria, né? Vamos colocar assim. Mas, antes da gente falar de cada dispensação, a gente vai fazer um resumo brevíssimo da história da Bíblia para vocês se situarem. A gente percebe que em cada época do mundo Deus trata com o homem de um jeito específico. Pensemos em Adão e Eva. Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus. Eles encontravam com Deus todo dia, a palavra diz, né, que o Senhor ia encontrar com eles na viração do dia. Só que eles desobedeceram, caíram em pecado e foram expulsos do paraíso.
E aí eles foram povoando a terra e o pecado também foi crescendo até que Deus manda o quê? O dilúvio. E depois do dilúvio, os filhos de Noé também vão repovoar a terra, na verdade, né? E o pecado volta a reinar, o povo se rebela e surge então a Torre de Babel. O episódio de Torre de Babel, a gente sabe que o povo falava até então uma língua só, e o povo se rebelou, quis construir uma torre para chegar até Deus. Deus acabou com aquela palhaçada, e foi a partir de então que as línguas surgiram, e aquele povo foi disperso por todos os cantos da terra. Depois disso, então, surge quem? O nosso querido Abraão. Abraão é o cara, né? Abraão, a partir de Abraão, Deus vai começar a formar o povo de Israel, né? O que a gente chama do povo escolhido de Deus. Só que aí vem, né? Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, José. E depois de José, o povo vai para o Egito e se torna escravo. E 400 anos o povo ficou escravo no Egito, até que surgiu quem? Moisés. Moisés veio, libertou o povo do Egito. E quando o povo saiu do Egito, Moisés sobe no Monte Sinai e ganha então as leis que o povo deveria obedecer. Não só as tábuas dos 10 mandamentos, mas uma série de leis intituladas Torá. E durante muito tempo, o povo segue a Torá, o povo vive debaixo daquela lei, até surgir Jesus Cristo, que morre e ressuscita, acabando então com aquela era da lei, surgindo então a era da graça, que vai reinar, né, vamos colocar assim, até a volta triunfal de Jesus, no tempo que se estabelecerá então o milênio. Bom, então aqui está isso tudo que eu falei, sistematizado nas 7 dispensações. Nós tínhamos antes da criação do mundo, Deus reinando, né? Até que então Deus vem e cria a terra e coloca Adão e Eva na terra na época da inocência, a primeira dispensação. Mas Adão e Eva comem do fruto proibido, caem em pecado, passam a ter consciência do seu pecado. Então, nós temos a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Nós vamos falar um pouquinho mais de cada uma, tá? Estou só fazendo um panorama para vocês verem. E aí, então, o povo se rebela, né? Vem a Torre de Babel, nós acabamos de ver tudo isso, até que vem Abraão, que Deus promete um filho para Abraão e promete que faria dele uma grande nação. Então, nós temos a 4ª dispensação, que é a dispensação da promessa. Nós temos a 5ª dispensação, que é a dispensação da lei, que é quando surge Moisés para dar a lei. E então nós temos uma nova era, que é a dispensação da graça, né, quando surge então a igreja. E Jesus disse que veio para os seus não receberam, mas aqueles que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é aqui que surge a época desses filhos de Deus que receberam Jesus, a formação da igreja. Então, Deus começa a tratar especificamente com a igreja nesse tempo da graça. Haverá, então, um breve intervalo nessa graça, que será os 7 anos de tribulação. Alguns falam que nesses 7 anos de tribulação volta-se à época da lei, outros falam que será um breve intervalo, para, então, a 7ª dispensação, que será o milênio. Vocês podem perceber aí que não existe, as dispensações, elas não são uma fração exata. 1000 anos para a lei, 1000 anos para a graça, 1000 anos para a consciência, não. Algumas dispensações duram um tempo curto, outras dispensações duram um tempo grande, umas duram alguns anos, outras duram décadas, outras duram séculos. Então, não é uma receita de bolo exata, tá? A duração de todas essas dispensações.
Vamos então falar um pouquinho mais de cada um para a gente entender isso melhor. E é importante falar que cada era dessa, ela termina com um juízo. Deus lança um juízo sobre o povo e começa-se então uma outra dispensação. A primeira dispensação da inocência, ela é relacionada a uma aliança de Deus chamada aliança edêmica, que vem de Éden, né? Que é a aliança que Deus fez com o homem no tempo que ele estava ali no Éden, ou seja, Adão e Eva. Vai de Gênesis 2:26 a Gênesis 3:7. Tá, isso aqui é mais ou menos, tá? Existem variações de teólogos sobre esses períodos, mas é mais ou menos isso aí, é pela história. E é o período no qual o homem tinha comunhão perfeita com Deus. Até que o homem vai, peca, né? Adão, Eva comem do fruto proibido, são expulsos do Éden. É o juízo que vai culminar na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, chamada de aliança adâmica, né? É a aliança que corresponde a essa dispensação, né? Que é a época, então, que Adão vai ter consciência do pecado, coisa que ele não tinha até comer do fruto, e está em Gênesis 3:23 a Gênesis 8:14. E foi exatamente quando o homem trocou a inocência que ele tinha pela consciência do pecado, e é então o juízo, quando vem o juízo do dilúvio e vem a dispensação do governo humano, que é a aliança noética, tá? Que é a era de Noé, de Gênesis 8:15 a Gênesis 12, quando Deus passa o governo do mundo para o homem, que deveria povoar a terra e se espalhar por ela. Isso não acontece, né? Tanto que Deus é forçado a espalhar o povo, fazendo a confusão de línguas e, por causa disso, a obrigação do povo se dispersar, porque ninguém mais se entendia. Vem então a quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal, ou a dispensação da promessa, com a aliança abraâmica. Obviamente de Abraão, que vai de Gênesis 12 a Êxodo 19 a 25, e é o começo da história patriarcal, da história de Abraão. E vai terminar com o juízo da escravidão no Egito. Vem, então, a quinta dispensação, a famosa dispensação da lei, que correspondem a 3 alianças: a mosaica, a palestínica e a davídica. Né? Os próprios nomes já se autoexplicam, né? Que são os períodos de Moisés, o período que o povo vai para a terra da Palestina e o período de Davi. Essa dispensação ela vai de Atos 1 de Êxodo 21 a Atos 2:4. Alguns falam que vai até a ressurreição de Jesus, né? Então seria um pouco antes disso. Atos 2 é quando a igreja quando a igreja surge, né? Ali com o batismo do Espírito Santo. Mas não importa isso, o que importa é que realmente é Cristo que traz o fim da dispensação da lei. E a dispensação da lei, ela é caracterizada pela regência da lei mosaica, e o juízo é a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, quando o povo judeu ele é disperso de Israel pelo mundo todo e só volta para sua terra em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, né, a dispensação que nós estamos, finalmente não porque é a última, né, mas porque é a dispensação que nós estamos, que é a dispensação da graça. A dispensação da graça é a nova aliança, né, que a gente fala tanto. A gente ouve muito falar de dispensação da lei e da graça, da lei e da graça. Por muito tempo eu acreditava que havia só 2 dispensações, até eu aprendi que não, que eram 7, e é isso que eu estou dividindo com vocês aqui. A nova aliança começa assim em Atos 2:4 e vai até Apocalipse
23. Como eu disse, ela pode começar antes, né, com a morte de Cristo, ou com o nascimento da igreja, não importa. Importa que surge, então, uma nova aliança que vai durar até a instituição do milênio. Essa dispensação é a dispensação na qual nós vivemos e somos tratados não mais pela lei, mas pela graça de Deus, que já é um tema para outro estudo. E o juízo será a grande tribulação. Tá? Daí vocês começam a entender por que o dispensacionalismo está atrelado ao pré-tribulacionismo. Né? Nós vemos aí que a grande tribulação ela é um juízo. E, por fim, a dispensação do milênio, que será, acho que está atrelada à aliança milênica, que está em Apocalipse 20, de 4 a 6, que é quando o milênio será instaurado. E o governo divino reinará sobre a terra, ou seja, Cristo e nós, os santos de Deus, reinaremos na terra por 1000 anos. E o juízo será o juízo final, tá? Quando a Nova Jerusalém descerá do céu e nós habitaremos, então, depois disso com o Senhor. Falaremos mais à frente do milênio, mais especificamente, explicaremos o que é isso, tá? Mas, por enquanto, basta entender isso. As 7 dispensações. Está aí novamente o quadrinho, para agora que vocês entenderam um pouquinho de cada uma das dispensações, vocês visualizarem de novo como elas vão funcionar. Como elas funcionam, né, na verdade. Vão funcionar porque ainda falta uma, né? Mas como elas funcionaram e funcionam e como a última funcionará, tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar dos textos que corroboram o pré-tribulacionismo, porque os pré-tribulacionistas afirmam que nós, Igreja de Cristo, não passaremos pela grande tribulação. Reforçando o que eu falei no começo do vídeo, se você chegou aqui hoje, se você ainda não viu nenhum desses vídeos, eu vou deixar embaixo na descrição desse vídeo o link para os primeiros vídeos, ok? Não deixe de dar o seu joinha e até o próximo vídeo.